quem merecia ser o melhor jogador de agosto, tirando Thiago Galhardo, Cano e Marinho? Difícil, hein? Acha que o São Paulo está exagerando nas contratações? O que vocês têm a dizer depois de rebaixar o Vasco? Essa aí não é comigo, não. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje é dia de perguntas e respostas. Eu tô aqui com o Vitor Geron, lá da Alemanha, pra gente dar aquela respondida nas perguntas que vocês mandaram. Perguntas sobre o Campeonato Brasileiro, que tá, digamos assim, na 9ª rodada, né? 8 incompletas rodadas aí. E vocês mandaram e nós selecionamos algumas. E aí, Vitor, vamos bater um papo sobre o Brasileirão aí? Tá interessante o negócio, né? Vamos, Brasileirão rodada atrás de rodada, a última rodada bem quente, né? A gente já vendo o que o pessoal tá achando aí, pensando na rodada do fim de semana também. O Marcelo Boulos perguntou o seguinte: vocês acham que o início ruim do Flamengo vai custar o campeonato? Então, na verdade, acho que o Flamengo, aquele início ruim já até faz parte do passado, né? O Flamengo, cada rodada parece se encaixar com o Domi, e até foi bem superior ao Fluminense na última rodada. É claro que os pontos perdidos não tem como recuperar, ficaram no passado. E, de fato, muita gente esperava que o Flamengo desde o início fosse tomar frente, abrir vantagem. Eu acho que vai impactar, é óbvio que vai. Talvez não seja um campeonato para o Flamengo como foi no ano passado, que foi muito superior e ganhou de forma bem tranquila. Mesmo que o Flamengo venha a ser campeão, vai ser mais difícil, acho que tem mais times ali brigando. Mas assim, eu não acho que tira o Flamengo da briga. Tanto que o Flamengo ganhou alguns jogos, pegou uma sequência ali e já está de novo em segundo, brigando ali de igual para igual. Então eu acho que, óbvio que os pontos perdidos vão fazer falta no final, mas não comprometeram o campeonato, não. Temos que lembrar que no ano passado o Palmeiras estava bem à frente aí, quando o Flamengo engrenou, né? Então, isso, vamos dizer assim, 8 rodadas não define ainda o Campeonato Brasileiro. Sim, e depois que o Flamengo abriu, se consolidou e tal, como você falou, pode acontecer depois, assim, o campeonato esse é muito atípico, né, que vai ter Libertadores, tem muita coisa rolando, então acho que vai ser mais difícil para o Flamengo, mas tá na briga totalmente, assim, é um dos favoritos. O Gabriel Lima pergunta: quão longe vocês acham que o Santos pode chegar nesse Brasileirão? Tem chance de brigar por vaga na Libertadores ou até pelo título, mesmo com elenco reduzido? É complicado, né, cara? Porque o Santos, assim, o Santos tá com um time organizado, o Marinho tá voando, né? Mas o elenco do Santos é muito, muito limitado. Tipo, não tem substitutos, não tem banco de reservas. Então eu acho que quando começarem as outras competições, o Santos vai ter que fazer um rodízio um pouco mais pesado aí do que a maioria dos times, né? E isso deve pesar também no rendimento do time em campo. Eu acho que pré-Libertadores ou Libertadores é possível, mas eu acho difícil brigar pelo título com o time que o Santos tem hoje. Essa é justamente isso, assim, o elenco acaba fazendo falta, a gente vai ver isso mais para frente, né, com essas grandes sequências de jogos, assim, o Brasileirão ainda intercalando com outras competições, né, é óbvio que mas assim, a realidade do Santos, se a gente pensar no começo do Brasileirão, que muita gente pintava, que os jogadores saindo, pedindo rescisão, que muita gente apostou que o Santos esse ano ia brigar para não cair, porque fala, nossa, é o pior time dos últimos anos e tal. De repente começou a se reconstruir, teve uma troca de técnico, acho que o Cuca faz um início de trabalho bem interessante, assim, com o que ele tem na mão no Santos. De fato, o elenco é curto, mas só do torcedor cogitar brigar por título, brigar por Libertadores, eu acho que para a realidade que o Santos vinha, né, nessa volta depois da pausa, eu acho que já é uma vitória, assim. Então eu acho que se o Santos brigar por Libertadores, eu acho que tem condições, mesmo porque o time titular é bom, né, tem peças interessantes, e tem sempre os meninos, né, que o Santos revela muito e se encaixa muito bem. Eu acho que já está de bom tamanho para o Santos. Pensar em título já é um pouco demais e também não acho que vai acontecer, não. O Daniel Dávila quer saber: o Mano Menezes foi uma boa escolha para o Bahia?
o que a gente espera dele em algumas rodadas? Eu acho que o Mano foi uma boa escolha dentre as opções do mercado, né? Para, digamos assim, uma escolha um pouco mais rápida, né? Não dá para você também passar rodadas e rodadas procurando um treinador no exterior ou procurando alguma coisa. E convenhamos que financeiramente é complicado você, hoje em dia, trazer um treinador da Europa ou de outros países, né? Eu falo assim, o Mano é um treinador que costuma organizar muito bem o time. O Bahia não tem um elenco ruim, tem jogadores bons de Rossi, Gilberto, Rodriguinho. Tem jogadores válidos aí, tem um bom goleiro. Então, é um time que consegue ser competitivo. Se o Mano trouxer aí uma filosofia, ele conseguiu organizar o time, fazer o time ficar mais atento em campo, a gente vê o Bahia errando muito. E eu acho que se ele conseguir organizar isso, o Bahia com certeza se recupera. Eu não acho que o Bahia brigue para não cair esse ano, essa temporada aqui. E o Mano, ele costuma ser um treinador que ajusta muito assim, sistema de marcação, defesa. O Bahia é um time que tem tomado muitos gols, né? Então, se o Mano conseguir fazer uma defesa forte ali, com um time que consiga sair, tem que recuperar o Gilberto, né? O Gibagol, que fazia muitos gols e era sempre um escape assim para o Bahia no ataque também, ainda não marcou, tá no jejum, mas com certeza se voltar a marcar, aí o Bahia com uma defesa equilibrada, fazendo os gols no ataque, eu acho que pode ser interessante, assim. O Mano também deve estar com muita vontade de mostrar serviço, né? Porque ele vem de alguns trabalhos ruins, assim, e ele pega um time que estava ajustado pelo Roger, é uma mudança de estilo bem considerável, assim, do Roger para o Mano, mas não como você falou, é um time que tem qualidade, não tá destroçado, assim, que ele tem que começar do zero. Então acho que ele tem capacidade para fazer um bom trabalho e acho que seria um renascimento, assim, para o Mano no Bahia, pode ser interessante, sim. Ô, Vitor, a pergunta do Diego Silves, ele perguntou o seguinte: acha que o São Paulo está exagerando nas contratações? Sou atleticano e acho que algumas foram desnecessárias. É o estilo São Paulo, né? Ele chega com os preferidos dele, que é um técnico muito competitivo, então ele sempre tenta reforçar o elenco assim para dar um pouco mais de qualidade, de experiência. Ele falava muito que o Atlético era um time muito jovem e tal, então ele trouxe algumas peças. De fato, são muitas contratações, mas é justamente aquilo que a gente já falou. São campeonatos longos, esse ano é atípico, você precisa de peças para repor. O São Paulo é um técnico que gosta de fazer alterações dependendo do adversário ou do cansaço dos jogadores, ele mexe muito no time. Então, assim, financeiramente é óbvio que é preocupante, assim, você contrata muito, depois em algum momento, né, pode estourar, gente. O Atlético Mineiro tem um exemplo bem próximo dele do que acontece quando você gasta muito. Mas pensando só dentro de campo, tendo mais opções, melhor, né? E o Sampaoli é um técnico que consegue trabalhar muito bem com isso. Essa é uma característica do Sampaoli, né? Que nem você disse. Tipo, ele fez isso no Sevilha, fez isso no Santos. Acho que todo mundo sabe que ele pediu a contratação do Cueva no Santos, uma das maiores contratações da história do Santos, e né? Pra quê? Então, o Sampaoli realmente, ele exagera um pouco às vezes, mas é um treinador que normalmente entrega em campo, então o pessoal acaba esquecendo desses detalhes, vamos dizer assim, né? Acho que o Atlético Mineiro tem que ficar esperto, acho que é bem o que você disse, tem uma referência aí, um exemplo bem perto, que eles têm que ficar de olho e tomar cuidado, mas por enquanto, o Atlético Mineiro tá rendendo, faltam algumas peças, mas eu vejo esse time com futuro, né? Quanto mais opções, né? Para o torcedor, melhor, só não pode descuidar das finanças. O Marcos Antônio Mendes: quem merecia ser o melhor jogador de agosto, tirando Thiago Galhardo, Cano e Marinho? Difícil, hein? Porque tirou talvez os três principais. Aí. Nossa, então, eu tava pensando aqui, o Thiago Galhardo, Cano e Marinho foram os nomes de agosto. Se a gente for para setembro, aí tem o Everton Ribeiro fazendo 2 golaços, impressionante, né? Chamando a atenção. Mas agosto, acho que a gente poderia até colocar o Nenê como uma grande opção aí, né? Como nome aí para melhor nome de agosto, tirando, lógico, esses 3 que ele citou. Nenê, que vovô Nenê, né, que o pessoal chama,
chegou, como eu diria os meus amigos tricolores, o vovô tá on, né? Então tem que respeitar. Não, é bem isso, assim, houve até uma eleição oficial, assim, do Brasileirão, né, teve alguns nomes, assim, um pouco bizarros, teve voto no Natan, do Atlético Mineiro, que começou muito bem, ele fez um jogo e meio só, o Babi do Botafogo também, que tinha feito um gol até então, começou bem, né, mas até aí ser dos melhores de agosto. E daí eu fiquei pensando também, fora esses 3 aí que ele citou, o Nenê com certeza jogou bem, assim. Tem outros jogadores que para os seus times acho que foram importantes, apesar de não ser uma coisa de tanto destaque assim, se a gente olhar um todo. O Luciano começou muito bem no São Paulo. O João Paulo, né, que apareceu muito bem no Santos, era bem provável, assim, o Santos sem goleiro, perde o Everson, Vladimir machucado, daí surge o João Paulo muito bem, é outro nome de destaque. O Arana no Atlético Mineiro, eu acho que também está bem consistente. O próprio Patrick de Paula no Palmeiras, que já vem, né, desde do Paulista também, são outros nomes assim que não só agosto, assim, né, já nessas primeiras rodadas de setembro, assim, também mantiveram um bom nível. O Nonato Souza perguntou o seguinte: o que vocês acham do Internacional? Será que dá para se manter na ponta do Brasileirão sem o Guerreiro? Eu acho que já mostrou que consegue, né? Teoricamente, pelo menos. Eu acho que o problema vai ser quando começarem as competições paralelas aí. E o Guerreiro, né? O torcedor do Inter ficou muito preocupado com ela, mas daí surgiu o Thiago Galhardo, né? E ninguém lembra mais do Guerreiro, porque o Thiago Galhardo era um meia jogando no ataque, fazendo gol todo jogo. Cara, não dá pra tirar o Thiago Galhardo do Cartola, por exemplo, porque todo mundo escala, ele foi meu capitão na última rodada e só aí já garanti mais de 40 pontos. Então, assim, o Inter mostra muita consistência, assim, eu acho que o trabalho do Kudê vai dando resultado. O Inter tem já faz tempo, né, que não ganha o Brasileirão, então a torcida é um campeonato que a torcida tem muita expectativa a conquistar, assim. Eu acho que o Inter vai até o fim, assim, eu não acho que é fogo de palha, não, e tem essa preocupação que a maioria dos times vai ter agora voltando Libertadores e tal, e não é só questão da sequência de jogos, tem os impactos dos resultados da Libertadores, né? Porque o Inter tem Grenal, é um grupo difícil, vamos supor que não classifique, tem que ver o impacto que isso vai ter no Brasileirão também. Então, assim, são muitas variáveis ainda, mas por enquanto o Inter cumpre com a expectativa, assim, que eu apostei no Inter ali, acho que, se não me engano, eu até coloquei como vice-campeão na matéria que a gente fez de apostas. Eu acho que o Inter vai brigar até o fim, sim, se nada de anormal acontecer no meio do caminho. O Inter, ele não tá jogando tão bem, assim, naquele futebol bonito que a gente viu tanto no Flamengo no passado, etc. Mas é um time que não perde, né? Que não, digamos assim, ele consegue ganhar os jogos importantes, faz gol, consegue criar oportunidade, né? Muito consistente, né? Eu, igual você, também apostei bem no Inter. Eu acho que eu coloquei ele em quarto ou terceiro. Então, tipo, convenhamos que não era também tanta surpresa, assim, o Inter ficar bem colocado, né? O Kudê já mostrava que vinha para brigar por alguma coisa. E a Kátia Reis quer saber o que vocês têm a dizer depois de rebaixar o Vasco. Isso aí não é comigo, não. Então, o pessoal tá muito animado, né, com o Vasco indo muito bem. Eu acredito que, vendo o Vasco hoje, talvez eu não colocasse ele na zona de rebaixamento, mas eu não acho que o Vasco fique no G4 ainda. E eu falo outra coisa, dos 5 primeiros colocados do Brasileirão hoje, eu tô acertando 4 da minha previsão. O único que eu achei que ia ficar em 7º era o São Paulo, que tá em 3º agora, né? Então, eu tô bem, minhas apostas estão válidas ainda, mas realmente o Vasco começou muito bem. Eu acho que ele ainda termina o campeonato no meio da tabela. Eu não acho que tem time, não é que não tem time tem, só não tem elenco, né? Vai acontecer que na hora que começar as competições que sejam mais interessantes para ele, vai começar a ter que revezar jogador e não vai conseguir render tanto no Brasileirão. É um time bom para ganhar campeonato de mata-mata, né? Um time que consegue render em campo um jogo ou outro, mas não vai conseguir manter isso durante todo o retrospecto, todo
o caminho do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que eu acredito. Chutando hoje, eu falaria que ele fica lá em 8º, 9º colocado. Então, eu também não fui um dos que apostava que o Vasco ia cair, apesar de também prever dificuldades, assim. O pessoal às vezes confunde a gente, né? Acha todo mundo parecido, eu, Marcos, o Lucas. Mas, ó, eu coloquei o Vasco terminaria também no meio de tabela, assim. O começo foi realmente muito bom, mas a gente falou que, assim, por mais que o torcedor se empolgue e tal, sendo racional, não é a realidade do Vasco brigar como estava na liderança, mesmo por G4, assim, já é muita coisa. O Vasco depende de algumas peças, o Cano tá aproveitando as chances que tem, se continuar assim, é óbvio que o Vasco cresce muito, mas daí já perdeu o Castan, a gente já vê a defesa sentir um pouco a ausência, né, agora tá voltando o Castan, então assim, depende muito de alguns jogadores ali, justamente por não ter condição de investir, ter um elenco farto, né, mas é importante conquistar pontos, porque isso todo mundo fala, né, que os pontos que você ganha na primeira rodada são os mesmos da última. Então, o Vasco ter largado muito bem, coloca em condição, dá uma tranquilidade para o Ramon trabalhar, começar o trabalho dele, que está sendo bem feito, e quem sabe, dependendo dos adversários também, se tiver muita instabilidade nesse campeonato, tentar brigar ali na parte de cima da tabela. Mas a realidade do Vasco é meio de tabela, né? Então eu não acho que vai cair, até por esse começo também já conquistou pontos importantes para evitar, né, qualquer risco, assim. Mas eu ainda acho que o Vasco, assim, vai caindo na real nos últimos jogos até, né? Perde para o Atlético Goianiense e tal. Começa já deixar ali, como você falou, as primeiras posições para os times que a gente já esperava que ia brigar lá em cima. De fato, talvez o São Paulo, pela instabilidade, seja a maior surpresa ali. E o Vasco vai caindo um pouco para a posição que é a dele nesse campeonato, infelizmente, né? Um time que deve ficar ali no meio da tabela. Então, uma mensagem para o torcedor aí. Gente, a gente está na 8ª rodada ainda. Não sejam tão emocionados. Tem muita coisa pela frente. O Vasco pode contratar alguém importante e, de repente, desembestar e ganhar o campeonato. O Vasco pode perder alguém importante, desembestar e ir para a zona de rebaixamento. Então, calma, gente. Vocês estão muito emocionados ainda para 8 rodadas só. Muita coisa para rolar ainda. Muita coisa para rolar. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado a você também que mandou as perguntas. Não esquece que sempre tem na comunidade aí. A gente coloca um post lá. Vocês colocam as perguntas para a gente responder aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.